Enem 2025, certamente a edição mais polêmica dos últimos anos e, claro, além de todo o escândalo de vazamento de questões por um dos testadores, também houveram outras polêmicas dentro da prova, né? No geral, pode-se dizer que o formato estava bem mais conteudista do que o convencional esse ano, mas os comandos e os textos base estavam claros e bem estruturados na grande maioria das questões. E hoje, continuando a nossa série sobre o Enem 2025, vamos fazer um speedrun resolvendo todas as questões de química da prova de natureza. Nossa ideia aqui é fazer a resolução de forma rápida, direto ao ponto, como se nós estivéssemos raciocinando dentro do tempo da prova. Então não perde tempo, já lança o like nesse vídeo e se inscreva aqui no Reator do Jacaré para ganhar automaticamente 20 pontos de QI e não perder os próximos vídeos. E vamos direto ao que interessa. Eu estou me baseando na prova de cor cinza, lembrando que as cores mudam apenas as ordens das questões. Começando pela questão 92, que diz: existe um processo de purificação de água em que são removidos os sais dissolvidos. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratórios de química, em indústrias como solvente, em baterias de carro, etc. Entretanto, esse tipo de água não é adequado para ingestão, pois pode causar problemas de saúde como carência iônica e diarreia. Essa água é chamada de... A questão fala do processo de purificação que separa os sais da água. Basta lembrar que o nome desse processo é a destilação, que produz a água destilada. Portanto, gabarito letra D. Próxima questão, 96. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50% e a temperatura está agora cerca de 1,2 graus Celsius mais quente em comparação ao século XIX. Sabendo disso, podemos pular direto para o comando da questão que diz: qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera, reduzindo seus níveis? Muito bem, então a questão está pedindo uma ação para remover o CO2 que já está na atmosfera. Item A. Plantar mais árvores, está correto? Sim, as árvores auxiliam na captura do CO2, porque elas precisam dele para realizar a fotossíntese. Os outros itens: instalar mais usinas eólicas, ampliar o uso de energia solar, manter os combustíveis no solo. Todas essas ações ajudam a reduzir novas emissões de CO2, mas não ajudam a capturar o CO2 já presente na atmosfera. Então, de cara, o gabarito é o item A. Próxima questão, 103. O fruto do cajueiro é um aquênio repleto de um líquido escuro, quase preto, cáustico e inflamável. Esse líquido da casca da castanha do caju é um subproduto do agronegócio do caju. Quando submetido a altas temperaturas, o ácido anacárdico presente no LCC é convertido a cardanol, que recebe a denominação de LCC técnico, conforme o esquema. Então foi dada essa reação e agora vem a pergunta. O LCC técnico é produzido por meio de uma reação orgânica do tipo. A questão pediu para o candidato classificar essa reação. Para isso, precisamos classificar as espécies químicas envolvidas para entender o que está mudando na reação. No lado dos reagentes, nós temos um ácido carboxílico, devido à presença dessa carboxila. E aqui no produto, nós vemos a mesma estrutura química do reagente, mas com uma diferença. Não há mais a presença do ácido carboxílico. Ele foi removido e houve a liberação de CO2. Se a carboxila saiu do reagente, significa que houve uma descarboxilação. Portanto, já temos o gabarito, a alternativa E. Questão 104, nós fizemos um vídeo especificamente para ela que já está aqui no canal. É uma questão clássica de decaimento exponencial e para muita gente essa foi a mais difícil da prova, mas ela não tem nada de assustador, então clica aqui no card depois para conferir a resolução dessa questão. Então vamos para a próxima, questão 107. As usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente das reações nucleares. Normalmente essas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário, vaso de pressão, pressurizador e bomba, e circuito secundário, gerador de vapor, turbina, condensador, tanque de alimentação e bombas, além de um sistema de água de refrigeração, formado por uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural. Aí é mostrado um diagrama da operação de resfriamento da usina, onde nós podemos ver que a água vem desse ecossistema aquático e é levada a esse tanque de alimentação para ser usada como fluido de refrigeração, para finalmente retornar ao ecossistema aquático. Então, o comando da questão diz: durante a operação da usina,
Se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente, pode causar poluição térmica, comprometendo a vida no ecossistema aquático. Aí vem a pergunta: para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência? É agora onde nós temos que interpretar a situação mostrada na questão. O sistema de refrigeração ser ineficiente significa que a água não está resfriando o circuito do reator e, por ela não estar esfriando, a questão diz que ela pode causar poluição térmica. Poluição térmica aqui significa o aumento da temperatura da água que retorna à natureza. A água está voltando mais quente do que deveria. Sabendo disso, a consequência é A. Diminuição do pH? Não. O aumento da temperatura da água não mexe no pH. B. Liberação de gases poluentes? Não, nenhum gás está sendo liberado aqui. C. Contaminação por combustíveis? Não tem nada sendo liberado além de água. D. Liberação de elementos radioativos? Também não, pelo mesmo motivo. E. Diminuição da solubilidade do gás oxigênio? Sim. Poluição térmica nesse contexto significa água em altas temperaturas, e quanto maior a temperatura da água, menor é a solubilidade de gases nela, inclusive o oxigênio. E isso é um problema ambiental, porque a baixa solubilidade resulta em menos oxigênio biodisponível para a vida marinha. Então encontramos a resposta, gabarito letra E. Próxima questão, 108. No início do século XX, as fórmulas das substâncias eram representadas de modo diferente do atual. A figura apresenta uma fotografia bem antiga, 1909, que registra uma aula de química ministrada em um colégio em Santos. Um olhar mais atento permite identificar como os compostos químicos eram representados. O nitrogênio era chamado de azoto e representado pelo símbolo Az. Vê-se na lousa a equação representativa da adição do oxigênio atômico, O0, ao monóxido de nitrogênio, AzO, com a formação de dióxido de nitrogênio, AzO2. Analogamente, o nitrato de sódio era representado por NaAzO3. Em 1909, as representações das substâncias ácido nítrico e cloreto de cálcio, tendo por base essas informações e seguindo a mesma lógica, seriam, respectivamente, para resolver, sabemos que o ácido nítrico é representado pela fórmula HNO3 e o cloreto de cálcio CaCl2. Para adaptar essas formas ao padrão antigo, basta substituir o N pelo Az de azoto e o número de átomos que é subscrito fica sobrescrito, como se fosse um expoente. Fazendo isso para o ácido nítrico, temos HAZO3 e para o cloreto de cálcio fica CaCl2 com o 2 em cima. Resolvido o problema, gabarito alternativa A. Próxima questão, 111. Em uma aula prática de química orgânica, um professor identificou os frascos de várias substâncias apenas por suas fórmulas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula do borneol, um álcool secundário, conforme a figura. Ele explicou que, quando oxidado, o borneol dá origem à cânfora, uma cetona usada desde a antiguidade como incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou que os alunos identificassem um frasco contendo a substância cânfora. O frasco contendo cânfora apresenta a fórmula molecular. Então, pessoal, essa questão aqui tem uma nítida casca de banana que temos que tomar cuidado para não cair. O comando pede a fórmula molecular da substância cânfora. E para obtermos a fórmula molecular, basta fazermos a contagem dos átomos presentes na estrutura. Aí, onde está a casca de banana? A questão está mostrando a estrutura do borneol e não da cânfora. E muita gente errou fazendo a contagem da molécula errada. O texto diz que o borneol é oxidado para dar origem à cânfora, que é uma cetona. Essa informação é importante, pois a oxidação acontece aqui, na hidroxila. Sabendo disso, podemos apagar o H e substituir pela cetona, fazendo então a estrutura correta para que possamos contar os átomos. Começando pelos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora os hidrogênios. 2, 4, 5, 7, 10, 13, 16. E apenas um oxigênio. Juntando tudo, temos C10H16O. Gabarito, letra C. Próxima questão, 113. A dimetilamina é uma substância de elevada toxicidade que entra em ebulição a 7 graus Celsius. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia após o acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão ao meio ambiente,
Bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias ou misturas, como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato de sódio. Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é usar a dimetilamina, obviamente uma amina, que possui um átomo central de nitrogênio, e, como a maioria das aminas, ela apresenta comportamento básico, pois o nitrogênio é um doador de par de elétrons. E o pulo do gato é que, se uma substância é básica, ela pode ser neutralizada por um ácido. E de todas as opções apresentadas, a única substância ácida é o vinagre, também conhecido como ácido acético. Portanto, gabarito, alternativa B. Próxima questão, 117. O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, massa molar 93 gramas por mol, metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço, automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica de NB2O5 com excesso de 10% de alumínio, massa molar 27 gramas por mol, em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química. A questão mostra essa equação e continua. Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio nas condições descritas para a produção de um lote de peças de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento de 100%. Agora o comando. A massa de alumínio em quilograma estimada pela engenheira é mais próxima de... Enfim, uma questão envolvendo cálculo estequiométrico. A engenheira quer produzir 9,3 kg de nióbio puro. Precisamos converter isso para mols, dividindo pela massa molar do nióbio, que a questão deu, mas deu em gramas, e a massa está em quilogramas. Então precisamos passar a massa molar para quilogramas multiplicando tudo por 1000. O resultado é 100 mols de nióbio. Agora, vamos olhar para a relação estequiométrica. Para produzir 6 mols de nióbio, estão sendo consumidos 10 mols de alumínio. Fazendo uma regra de 3 simples, podemos descobrir quantos mols de alumínio são necessários para os 100 mols de nióbio que nós queremos produzir. 6 mols estão para 10, assim como 100 estão para X, o que nos dá aproximadamente 166,7 mols de alumínio. Mas essa ainda não é a resposta. A questão diz que a reação ocorre com excesso de 10% de alumínio. Então temos que adicionar mais 10% do resultado que obtivemos. Podemos fazer isso multiplicando por 1,1 e encontramos 183,4 mols de alumínio. Agora, precisamos passar esses mols para quilogramas. Fazemos isso multiplicando os mols pela massa molar do alumínio de 27 gramas por mol, resultando em 4.951 gramas, ou 4,9 quilogramas. A resposta mais próxima da letra E, portanto, gabarito, letra E. Próxima questão, 119. Objetos de prata escurrecem em contato com compostos contendo enxofre, por causa da formação de uma fina camada de sulfeto de prata. O método simples para clarear o objeto consiste em forrar um recipiente com papel alumínio, adicionar ao recipiente uma solução aquosa de cloreto de sódio e, enfim, mergulhar o objeto de prata ennegrecido. Em cerca de 3 minutos, a prata volta à coloração original. As seguintes semi-reações e os respectivos potenciais padrão de redução são úteis para a compreensão dos fenômenos ocorridos. Os valores das diferenças de potencial padrão das reações que representam o escurecimento e o clareamento do objeto de prata são, respectivamente, questãozinha de eletroquímica e oxirredução. Uma reação simples de oxirredução ocorre sempre em 2 etapas. A primeira é a perda de elétrons de uma espécie, representando a oxidação, e a segunda é o ganho de elétrons por outra espécie, representando a redução. E outra informação importantíssima é que essas reações são reversíveis. Isso significa que elas podem ocorrer também na direção oposta. E quando isso acontece, o sinal do potencial é trocado. Nesse problema estão acontecendo 2 reações diferentes: o escurecimento e o clareamento da prata. E cada uma possui o seu par de reações de oxirredução. No escurecimento, a prata metálica oxida, ou seja, ela perde elétrons. Isso é representado pela primeira reação que é mostrada. Mas repare que a prata metálica aqui está do lado dos produtos. E como ela está sendo oxidada, ela deve ir para o lado dos reagentes, invertendo a reação e também o sinal do potencial, que fica 0,69 positivo. Agora, a redução no escurecimento é representada pela segunda reação, que está mostrando corretamente o elétron do lado dos reagentes. Portanto, nós não precisamos inverter a reação. Agora, para calcularmos o potencial padrão do escurecimento, basta somarmos os potenciais da oxidação e da redução. 0,69 mais 1,23 é igual a 1,92 volts.
Agora, no clareamento da prata, a prata é reduzida e o alumínio é oxidado. A oxidação do alumínio está representada na terceira reação, mas, novamente, o alumínio está do lado dos produtos. E como ele está perdendo elétrons, na verdade está acontecendo a reação oposta. Então, nós devemos considerá-lo como reagente e inverter o sinal do potencial, que fica 1,68 positivo. Já a redução da prata ocorre na primeira reação, onde a prata metálica já está corretamente posicionada nos produtos, então nós não precisamos inverter o sinal. Agora é só somar o potencial padrão das reações, 1,68 mais menos 0,69 igual a 0,99 volts, e obtemos a resposta 1,92 volts para o escorrecimento e 0,99 para o clareamento. Gabarito, letra B. Próxima questão, 120. A apaixonada por culinária e química, uma chefe de cozinha calculou que, para promover o crescimento adequado da massa durante o cozimento de um bolo a 180 graus Celsius, 453 Kelvin, e 1 atm, ela precisaria utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume de gás igual a 4,0 litros. Com esse objetivo, ela escolheu utilizar o bicarbonato de amônio, um composto que, sob aquecimento, se degrada em 3 gases distintos, que são os responsáveis pelo crescimento da massa. A decomposição do bicarbonato de amônio ocorre conforme a equação apresentada, e, nas condições do cozimento, seu rendimento é de 80%. Considere que a mistura dos gases se comporta como gás ideal nas condições de cozimento utilizadas pela chefe. A massa em grama de bicarbonato de amônio que ela deve utilizar é mais próxima de... Essa, com certeza, é outra candidata à questão mais trabalhosa dessa edição do Enem. Mas vamos lá. A questão pede a massa em gramas de bicarbonato de amônio necessária para inflar a comida nas condições dadas. Então, o bicarbonato vai reagir produzindo os gases que vão inflar a massa. E um dado muito importante que extraímos da reação química é que 1 mol de bicarbonato está produzindo 3 mols de gases, já que são 3 gases diferentes. A questão também pede para considerar o comportamento dos gases como ideal, e isso é o nosso ponto de partida, pois segundo a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, sendo N o número de mols de gás. É justamente isso que nós queremos saber. Então, isolando N, temos N igual a PV sobre RT. Substituindo a temperatura, pressão, R e o volume dados na questão, encontramos N aproximadamente igual a 0,108 mols. Agora que já sabemos quantos mols de gás foram produzidos, aplicamos a relação estequiométrica para saber quantos mols de bicarbonato foram utilizados. E aqui entra outro detalhe importante. A questão afirma que o rendimento da reação é de 80%. Isso significa que para cada mol de bicarbonato são produzidos 80% dos 3 mols de gás. 80% de 3 é 2,4. Agora podemos obter o número de mols de bicarbonato por regra de 3 simples. 1 mol de bicarbonato está para 2,4 mols de gás, assim como o X, que é o que nós queremos saber, está para 0,108. Isolando X e resolvendo, encontramos 0,045 mols de bicarbonato. A questão pede a massa em gramas de bicarbonato, então temos que multiplicar o número de mols pela massa molar dada de 79 gramas por mol. E, finalmente, chegamos na resposta de 3,55 gramas, mais próxima da letra B, portanto, gabarito, letra B. Próxima questão, 123. Para a produção de titânio metálico ou dióxido de titânio puros, é necessário fazer a cloração do minério que contém dióxido de titânio, com o objetivo de separar esse óxido de outras substâncias presentes no minério. A principal reação química de cloração é representada por essa equação química. Depois da cloração, o tetracloreto de titânio é condensado e convertido novamente a dióxido de titânio. Após o sistema atingir o equilíbrio químico, como a formação do TCl4 pode ser favorecida? Essa é uma questão que envolve equilíbrio químico e nós queremos favorecer a formação do produto TCl4. Então vamos analisar item por item o que está sendo proposto. Item A, aumentando a pressão total do sistema. Se você reparar bem, do lado dos reagentes existem 2 mols de gás. E do lado dos produtos também, 1 mol de 2 gases diferentes que também totalizam 2 mols. Então, aumentar a pressão não vai alterar o equilíbrio dessa reação. Item B, diminuindo a temperatura do sistema. Note que a questão fornece a variação de entalpia dessa reação e ela é positiva, o que indica que a reação é endotérmica, ou seja, ela precisa de energia térmica para acontecer. Logo, se eu diminuir a temperatura, eu estarei diminuindo a energia térmica disponível para a reação e desfavorecendo a formação dos produtos. Item C, aumentando a pressão parcial de O2.
O2 é um produto, logo se eu aumentar a pressão parcial de O2, eu estarei deslocando o equilíbrio para a formação dos reagentes, e não é isso que eu quero. Nós queremos favorecer a formação do TiCl4. Item D. Aumentando a pressão parcial de Cl2 exatamente. Cl2 é um reagente, portanto, um aumento de sua pressão parcial desloca o equilíbrio para os produtos, favorecendo a formação do meu produto de interesse. E o item E diz variando a quantidade de TiO2. Uma variação pode ser positiva ou negativa, então não necessariamente uma variação no TiO2 pode favorecer os produtos, o que falseia essa alternativa. Portanto, gabarito, item D, sem dúvidas uma das questões mais interessantes da prova. Próxima questão, 127. O despejo acidental de óleo nos oceanos tem ocasionado incontáveis prejuízos à vida marinha e à economia de regiões costeiras. Métodos tradicionais de tratamento do despejo geram resíduos de difícil descarte e nem sempre são eficazes. Por isso, pesquisadores desenvolveram um filtro capaz de separar óleo e água. O dispositivo é montado sobre uma malha de aço com uma sequência de camadas. A primeira camada é formada por um polímero de carga positiva, a segunda é composta por nanopartículas de sílica, SiO2, a terceira é formada pelo mesmo polímero e a última é um surfactante, conforme apresentado na figura. Agora vem o comando. Na utilização desse dispositivo, a retenção do óleo ocorre... Muito bem, então nós temos aqui a representação esquemática do filtro com as 4 camadas e repare que todas elas são carregadas, estão ionizadas. E o primeiro contato da mistura água-óleo ocorre aqui na camada do surfactante. Surfactantes são moléculas com uma região hidrofílica, geralmente ionizada, que interage bem com a água, e outra região hidrofóbica, que repele a água, mas que interage bem com moléculas apolares. A água é uma molécula de alta polaridade, enquanto os óleos são moléculas de cadeia longa, forte e bem apolares. Então, o que nós presumimos que irá acontecer? A mistura água-óleo fará contato com o surfactante, a água, por ser polar, descerá para a região carregada e depois para as camadas inferiores do filtro, enquanto o óleo vai ficar retido na parte hidrofóbica do surfactante. Desse modo, a retenção ocorrerá no surfactante, fazendo do gabarito o item A. Próxima questão, 128. Alguns hormônios sexuais têm ganhado notável atenção nos últimos anos por suas concentrações cada vez maiores no solo e na água em todo o mundo. O motivo da preocupação é porque, em níveis poluentes, eles têm sido associados ao câncer de mama e ao câncer de próstata, além de perturbarem a fisiologia dos peixes, podendo ainda afetarem o desenvolvimento reprodutivo de animais domésticos e selvagens. Assim, o descarte inadequado desses hormônios representa uma séria ameaça ao solo, plantas, recursos hídricos e humanos. De baixa polaridade, eles apresentam uma solubilidade pequena e variável em água, dependendo dos grupos presentes em suas estruturas, representando um grande risco para os ambientes aquáticos. As figuras a seguir apresentam as estruturas de alguns desses hormônios. Do ponto de vista das interações químicas, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em ambientes aquáticos? Nessa questão, nós devemos observar essas 5 moléculas e definir um critério para determinar qual delas é a mais solúvel em água. E esse critério é a presença de grupos funcionais com oxigênio. Observando, notamos que todas elas possuem oxigênio e é a presença dele que faz com que a polaridade da molécula aumente, melhorando assim a sua solubilidade na água. Com isso, inferimos que somente o estriol possui 3 átomos de oxigênio. Logo, de todos os hormônios apresentados, ele é o mais solúvel em água. Gabarito, letra B. E, finalmente, a última questão de química do Enem, 133. Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação A, produzindo B, é realizada na presença e na ausência de uma enzima, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que no gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a linha contínua representa o avanço da reação na ausência da enzima e a linha pontilhada na presença da enzima. O gráfico que representa a situação descrita é questãozinha de gráfico envolvendo energia de uma reação. Enzimas são substâncias com atividade catalítica, ou seja, elas são usadas para acelerar o equilíbrio
de reações químicas. Como ela faz isso? Diminuindo a energia de ativação da reação, que é essa energia máxima do estado de transição. Nas alternativas, olhando para os eixos, nós temos gráficos de energia versus progresso da reação. Então, nós buscamos por linhas pontilhadas, que representam a reação com a enzima, posicionadas abaixo das linhas contínuas, que representam a reação sem a enzima. E o único gráfico onde nós vemos isso corretamente é na alternativa C, portanto, gabarito, letra C. E assim nós finalizamos a resolução de todas as questões de Química do Enem 2025. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse formato de vídeo, se você quer ver mais vídeos assim aqui no Reator. E claro, se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu e outras pessoas que estão vendo teremos o maior prazer de ajudar você a entender tudo e mandar muito bem na sua próxima prova. Deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar mais inteligente. Forte abraço e até o próximo vídeo.